Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui novamente com mais um Café com Direito. Obrigada à minha colega, a doutora Caroline Comim, por estar aqui comigo hoje também. Vamos falar hoje sobre algo bem interessante, né? Sobre dano moral, as ações que versam sobre danos morais, né? Agradecer a Gabi também que nos acompanha, a você que está sempre aí conosco também, nos seguindo no Instagram, compartilhando as nossas lives, né? Também nos sigam no YouTube, Isso aí. que agora nós estamos no YouTube, também levando conteúdos objetivos, práticos, para que você tenha um pouco de entendimento aí das questões que envolvem a área do direito. Então, muito obrigada pela sua audiência, compartilhem essa live com mais pessoas e as dúvidas que vocês tiverem sempre podem nos chamar no direct. O nosso objetivo com esse Café com o Direito é contribuir com você, com o seu conhecimento, para que você tenha realmente ações corretas na hora de poder, enfim, procurar o Poder Judiciário ou mesmo, né, buscar soluções que envolvem as suas demandas. Então, hoje o nosso tema nada mais é do que sobre danos morais, né? Então, a responsabilidade civil, né, por um ato muitas vezes ilícito, gera questões que versam sobre danos morais e materiais, inclusive, mas hoje nós vamos especificamente falar sobre os danos morais. Né? O que na verdade, os danos morais? Né? Ele muitas vezes ele abrange questões que afetam a liberdade da pessoa, a sua integridade, abalos emocionais, questões profissionais, honra, imagem, direitos de personalidade, questões psíquicas, né, Isso Carol? aí. E também não só o direito de personalidade, nós também podemos ter condenações de dano moral para a pessoa jurídica. Só que aí a pessoa jurídica, claro que tem requisitos, porque como a Elisângela trouxe, o dano moral traz muita questão do pessoal da pessoa, do emocional, do psicológico. Então, como que uma pessoa jurídica tem um psicológico? Como uma pessoa jurídica tem uma moral, algo vinculado a sentimentos? Não tem. Então, nesse ponto, o dano moral para a pessoa jurídica ele vai estar muito vinculado à imagem pública dela para as outras pessoas. Então, por exemplo, uma notícia que falou sobre a conduta da empresa, algo que realmente afeta a honra da empresa, a visão que outras pessoas de fora têm sobre a conduta da empresa. Aí, então, essa questão da pessoa jurídica também. Ou seja, é importante entender essa dupla via. Então, pode ser os danos morais tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, só diferenciando aí algumas características e requisitos. E o que é necessário, então, para caracterizar o dano moral na questão pessoa física, né? A comprovação dos prejuízos causados nessas ofensas, à honra, à dignidade, à imagem, aos direitos de personalidade em si. Então, esse é um ponto também importante, né? Até os constrangimentos psicológicos e emocionais, né? Tem que serem comprovados, né, Carol? Isso. É porque muitas vezes a gente realmente atende pessoas que tiveram situações que trouxe desconforto. Só que aí nós temos que levar essa situação para o juiz. E o juiz tem que entender todo o contexto e aí sim entender que aquela situação específica efetivamente trouxe um abalo moral. E a gente percebe que atualmente esse ponto de dano moral, os requisitos para serem realmente julgados procedentes, esses pedidos ainda estão se tornando maiores. Não se tem tanta facilidade para conquistar esse direito como antigamente tinha, né? É verdade. Tanto é que, por exemplo, na questão jurídica dentro de uma empresa, a pessoa precisa comprovar, por exemplo, a humilhação que ela sofreu no trabalho. Né? Então tem que ter comprovação. Como que faz essas comprovações? Né? É testemunha, mensagem do WhatsApp, e-mails, redes sociais. Hoje isso é utilizado para comprovar essa questão, né? Ah, por exemplo, um caso que uma empresa cadastrou o seu nome nos órgãos de restrição, SPC, Serasa, Cadim, de forma indevida. Essa é uma questão também que pode ser levado ao judiciário na área de danos morais para que você possa ser ressarcido do seu dano. Isso. E também cuidar, né? Porque o que a gente vê em muitas decisões? Que o juiz alega que foi um mero aborrecimento do cotidiano. Então, é muito tênue a linha entre um dano moral e o que é só um mero aborrecimento.
Então, claro, existem questões que trazem um abalo moral à pessoa, mas não são todas essas situações que vão se configurar como dano moral. Foi bem colocado que a Carol traz, ou seja, o que não é dano moral. Não se comprova como dano moral. Mero aborrecimento, as críticas ácidas, isso foi um termo que eu aprendi até essa semana, eu achei bem interessante, né? Que teve um caso aí que o juiz entendeu que não era característica de dano moral, justamente porque não foi ferido a ofensa, a imagem da pessoa, mas foi uma crítica em relação à própria pessoa. E essas questões também muito ligadas a autoridades, né? A questões que são mais as pessoas públicas, sofrem muito esse tipo de demanda, né? Então tem que ser muito bem dosado e evidenciado o dano. Então, o mero aborrecimento, né, no cotidiano, que não causa um abalo emocional significativo, não é configuração de dano moral. Então, isso é algo também importante. E também agora em ano eleitoral a gente vê que realmente existem muitas ofensas à honra da pessoa, à conduta ou histórico da pessoa. E a gente também tem que analisar, porque existe também a liberdade de expressão. Então, são casos que precisam ser efetivamente analisados, caso a caso, para ver se não é um mero aborrecimento, se realmente foi uma liberdade de expressão da pessoa, porque também é um direito constitucional ali garantido. Então, são todos debates que a gente realiza ali dentro do processo, e é importante a gente, quanto mais provas tiver, melhor. Né? E aí algumas pessoas perguntam, existe limite para o dano moral? Como que como envolve aí as situações de quanto que eu vou ganhar, né, na causa? Então, a primeira coisa tem que ser analisado cada caso de uma forma bem específica, cada caso é um caso, né? Mas existem três tipos na questão da ofensa, 3 graus de ofensa: a leve, a moderada e a grave. Então, dependendo do grau, os juízes hoje, a princípio, eles levam em consideração o grau da ofensa. E isso é importante. Por exemplo, algo que eu trago para vocês aqui, que eu extraí dos livros, que diz o seguinte: até 3 vezes o salário mínimo da vítima é considerado ofensa leve. Ofensa média, até 5 vezes o último salário da vítima. Ofensa grave, até 20 vezes o último salário da vítima. E tem ainda a ofensa gravíssima, que eu esqueci de mencionar, que é até 50 vezes o salário da vítima. Ou seja, o juiz, que é o que julga, é quem decide sobre o valor do dano moral. Então, isso é algo bem importante. Não é um advogado que vai dizer tu vai ganhar tanto, é o juiz, né, que vai decidir o valor estabelecido, né, que você vai receber na ação de indenização. É o próprio juiz que decide, mas ele tem esses limites e ele também tem alguns critérios pontuais que eles utilizam para esse julgamento do valor a ser recebido nesses tipos de ações. E eles consideram, então, critérios de razoabilidade. É importante, né, moderação e razoabilidade. Então, não vai ser... realmente, eles olham esses limites da ofensa e aí eles enxergam a razoabilidade e a moderação. Eles olham o grau da culpa, isso também eles verificam. O nível socioeconômico das partes. Então, nunca vai ser julgado um valor exorbitante se a parte não tiver até a condição do pagamento disso, né? A experiência, sim, e o bom senso do juiz é levado em consideração. E também, essas ações, elas visam, o objetivo é desestimular o ofensor. Então, é um cunho educativo, sim, porque uma pessoa que sofre uma ação, né, de dano moral, ela vai repensar 2 vezes, né, Carol, antes de promover algum ato novamente, alguma conduta ilícita contra o consumidor final, ou contra a pessoa física, ou contra, enfim, as pessoas que estão sendo lesadas no seu direito. E como eles trouxe, cada caso é um caso. Então, por exemplo,
A gente pega uma empresa multinacional e um MEI, cometendo exatamente a mesma conduta. Se você vai condenar um MEI a 10 mil reais, tem um peso. Uma multinacional, 10 mil reais, talvez nem interfira tanto. E esse fim educativo que possui o dano moral para essa empresa maior não vai ter tanta relevância e um valor. Por isso que é analisado cada caso e o poderio econômico de cada empresa ou de cada pessoa. Porque justamente, talvez o valor que é aplicado a um não vai atingir da mesma forma que essa multa pecuniária é aplicada ao outro. Porque o dano moral sofrido para a pessoa, infelizmente, nem sempre consegue ser reparado, porque o dinheiro não vai reparar um abalo, uma depressão que a pessoa passou a ter, ou uma crise de ansiedade por alguma situação que ela foi exposta. Isso não vai ser recuperado pelo dinheiro, mas justamente pelo fim educativo que essa ação de dano moral tem. Ela tem que analisar exatamente qual a capacidade econômica de cada empresa, porque uma empresa grande vai aplicar uma multa de 5 mil reais para ela não é nada. Aquilo ali, eles têm até às vezes um caixa para determinados tipos de ações que vai lá e retira aquele valor e paga. Mas para outro, exatamente o mesmo valor vai ter sim o fim educativo, e aí a pessoa vai ter condutas diferentes depois daquela condenação. Né? E as pessoas também nos perguntam assim, quanto tempo demora um tipo de ação dessas? Realmente depende, mas geralmente de 1 a 3 anos é o tempo dessa ação, em média. Não é algo definitivo. Por quê? Porque vai depender justamente das provas, vai depender das audiências, das testemunhas arroladas, das provas dentro do processo, por se tratar de uma ação ordinária, uma ação onde é uma ação mais ampla, onde tem o contraditório muito amplo nessa ação. Então, é necessário aí entender que realmente não é do dia para a noite, que se julga uma ação dessas, até porque tem que ser julgado com bastante discernimento, e tem sim que levar provas contundentes para poder convencer o juiz da gravidade da ofensa, E esse é o ponto. Quanto mais provas que possam comprovar a gravidade da ofensa, mais, obviamente, vai comprovar o teu direito, Então, em média, é esse tempo que leva à tramitação dessa ação. E só para eu fazer uma última colocação aqui na minha parte, incluindo a questão do direito do trabalho, importante é novamente frisar, a gente já trouxe em outras lives, a responsabilidade do empregador sobre o meio ambiente de trabalho. Por quê? Porque os seus funcionários estão sob a sua liderança e a sua gestão. Então, se um funcionário reiteradamente pratica assédio moral ou assédio sexual, a gente sabe que existe, ou condutas que interferem no meio ambiente de trabalho e causam desconforto. Esse funcionário que está sofrendo essas ações vai entrar com um processo contra a empresa. A empresa é responsável porque você vai ingressar com uma ação trabalhista, vai cobrar eventuais direitos trabalhistas e incluindo, então, o assédio moral nesses pedidos. E quem vai responder por esse assédio vai ser a empresa e vai ter que pagar pela conduta daquele funcionário que a empresa não tomou atitude de repreender. Então é importante também frisar essa importância da empresa estar sempre atenta como está o clima organizacional entre os seus colaboradores. E só para finalizar, essa é uma ação que prescreve em 3 anos, Então, do fato, tem 3 anos para poder ingressar com essa ação, Então, a gente sempre aconselha que quando a pessoa, tanto física ou jurídica, sofrer algum tipo de situações que envolvam dano moral, imediatamente procurem ajuda, auxílio, conselho aí, para que possam realmente trazer o quanto antes aí todas as evidências que comprovam o valor desse dano. E como a Carol mesmo falou anteriormente, é bem importante, o valor pecuniário conseguido com essas ações não cobre. As questões emocionais envolvidas, questões psicológicas envolvidas, é uma forma de reparar, A gente sabe que o dinheiro não compensa muitas vezes, Mas é uma forma de justiça, é uma ferramenta que a justiça dispõe para que a pessoa, ao menos, economicamente, tenha seus valores ressarcidos. É isso. E só agora fazendo mais uma observação.
Se tratando de ação trabalhista, uma reclamatória trabalhista, então o prazo é de 2 anos, porque aí vai estar vinculado à Justiça do Trabalho, né? No caso, na parte civil, então a gente prossegue. Mas como eu fiz essa inclusão do direito do trabalho, também fazer essa observação é direito importante. civil aqui, Eu direito do trabalho. puxei um pouco pro meu lado, mas Sempre, só para também fazer essa observação. Então, eu quero, né, acho que é isso. Então, agradecer vocês. Até quinta-feira que vem nós vamos estar com mais uma live aí, Café com Direito, com um novo tema. E qualquer dúvida, esclarecimentos, nós estamos à disposição. Tenham uma excelente tarde. Obrigada.